Boa noite, queridos. Boa noite, igreja linda, amada. Você que está em casa, você que está aqui conosco online, você que está aqui presencialmente, que Deus ilumine os olhos do teu coração, que a tua família receba o sol da justiça, que a luz do céu esteja na tua casa, né? Tem um texto na Bíblia que fala da importância de nós termos iluminados os olhos do nosso coração. O teu coração tem olhos, e que os olhos do teu coração sejam iluminados na palavra de Deus, que haja revelação. Eu tenho dito aqui na igreja que a razão vem antes da fé, visto que sem razão não tem como exercer a fé, porque a fé exige inteligência. Eu sempre tenho dito, a razão vem antes da fé, mas é a fé quem te leva para dentro do reino de Deus. Um homem, ser humano, ele pode viver muitos anos sobre a terra, com muita saúde, muita força, mas ele tem um tempo de duração aqui na terra. E esse homem aqui na terra, através do seu corpo, nós estamos numa série de palavras falando sobre a importância do corpo na eternidade. Talvez você só pense em termos de eternidade olhando para o teu espírito, para a tua alma, e não esteja prestando atenção na importância do corpo, né? Então, nós estamos numa série de palavras falando sobre qual a importância do corpo na eternidade, né? Então, hoje, nós vamos seguir esse raciocínio, lembrando sempre que a tua fé em Jesus é que te leva para dentro do reino de Deus. Um homem pode viver muito aqui na terra, mas ele tem um encontro marcado com Deus, e ele precisa comparecer a esse encontro, né? E eu quero que você, então, relembre o que nós já falamos sobre a importância do corpo. Bom, em primeiro lugar, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, a carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Coríntios, que está no capítulo 6, no versículo 19, aonde o apóstolo Paulo diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês, olha a afirmação de Paulo sobre o teu corpo, qual é a importância do teu corpo na sua eternidade? Aí você pensa assim, puxa, mas todo mundo sabe que o corpo volta para o pó. A Bíblia fala que a gente veio do pó, né? Veio do barro, e que o nosso corpo vai voltar ao pó, e que o nosso espírito vai para Deus, volta para Deus, né? Não existe espírito em cadeia, tá? O espírito volta para Deus, não tem a menor possibilidade de desperdício de espírito. O espírito volta para Deus. A questão é, como que eu vou pensar eternidade em relação ao meu corpo e à minha alma? A tua alma é para sempre. O teu corpo volta para o pó, mas a Bíblia fala que do pó você ressuscita. O que Jesus afirmou? Ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Então as pessoas olham para essa reflexão e têm dificuldade de entender o que eu estou tentando explicar nessa noite, a importância do corpo. Então a primeira coisa está aqui. Diz assim, olha o que o apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Então, vamos olhar
para nós como humano, como ser humano, entendendo que na nossa carne, que o corpo que Deus nos deu, humano, que nós somos templos do Espírito Santo. Domingo passado eu disse que se o corpo não fosse importante, Jesus não teria ressuscitado no seu próprio corpo. Quando os discípulos andaram com Jesus e foram treinados, discipulados, eles ouviram o mestre dizer, Jesus dizer, olha, esse santuário aqui, eu reconstruirei em 3 dias. Jesus o tempo todo ele disse, olha, eu vou morrer, eu vou padecer, mas eu vou ressuscitar. E quando Jesus morreu, ele foi sepultado. O corpo foi sepultado. 3 dias depois, Jesus o quê? Ressuscitou. E ressuscitou no seu próprio corpo. E o seu corpo ganhou a imortalidade. O corpo de Jesus se tornou incorruptível. Mas ele voltou para o próprio corpo. Você vai voltar para o seu próprio corpo. E o teu corpo é santuário de Deus. E aí o apóstolo Paulo, aqui dentro desse contexto, você precisa entender que os irmãos, que a igreja, que os judeus, os gentios, eles estavam em dúvida da ressurreição. O apóstolo Paulo falou assim, olha, se nós como cristãos esperamos em Jesus apenas para essa vida terrena, nós somos os mais infelizes dos homens. A tua esperança na doutrina cristã, nos princípios e valores de Deus, não podem, a tua esperança não pode estar apenas para essa vida. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas morreu, acabou. Você percebe que é uma incoerência? Muitas pessoas acreditam em Deus, mas também acreditam que morreu, acabou. Gente, não acaba quando morre, começa. O teu corpo, além de ser um santuário, o teu corpo é o que a gente encerra a palavra sobre essa série de palavras sobre a importância do corpo, falando sobre essa questão nova que vocês estão ouvindo. O teu corpo é uma semente. Você é um santuário e o teu corpo é uma semente. Quando Jesus ressuscitou, ele foi lá onde ele estava sepultado. Isso é muito louco. Nós temos muita dificuldade de entender conceitos de eternidade com uma mente finita, limitada pelo tempo e pelo espaço, pelo conhecimento e pela cultura. A fé te leva a transcender. É uma questão metafísica. Amém, queridos? A fé, ela te leva para um lugar de eternidade. Por isso que o teu critério, a tua cosmovisão, a tua visão da vida, ela precisa ser com eternidade. Aprenda a pensar com eternidade. Então Jesus, ele voltou para dentro do seu próprio corpo, e o seu corpo imediatamente foi revestido pela imortalidade, se tornou incorruptível, porque também é notório que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas olha que louco, quando Jesus ressuscitou, ele não foi direto para o céu, ele ficou 40 dias sendo visto pelos irmãos. De uma certa vez, 500 pessoas viram a Jesus ao mesmo tempo, diz a Bíblia. E certa vez Jesus, ele entrou no estabelecimento, no quarto, né, na sala, na casa, né, melhor assim dizendo, aonde os discípulos estavam ali, atordoados ainda
com a morte, com a ressurreição, não sabiam direito ainda como administrar emocionalmente e espiritualmente os acontecimentos sobre a vida de Jesus. E eles estavam lá na maior discussão, prestando atenção no que estava acontecendo, e Jesus entrou e falou: paz seja convosco. Aí Jesus entrou com o seu corpo, mas já não mais limitado no tempo e no espaço, já com o seu corpo glorificado, com o seu corpo incorruptível, imortal, um homem, um ser humano com um corpo glorificado, um corpo celestial. Ele entrou naquele ambiente e os discípulos ficaram assim: meu Deus, o que está acontecendo? E aí Jesus ainda disse assim: olha, sou eu mesmo. Me dá alguma coisa para comer. E comeu. Gente, é muito difícil, às vezes, entender como que Jesus, ele exerceu um total domínio sobre o plano terreno. Oh, me dá alguma coisa aí para comer, né? E aí ele mostrou a sua ressurreição, seu corpo. Então, queridos, você precisa entender a importância que o teu corpo tem. Você não pode viver desleixadamente. Você tem que prezar pela sua saúde, pela sua integridade, tratar o seu corpo com dignidade. Por isso que aqui nesse texto fala, no versículo 18, um versículo acima, o apóstolo Paulo, ele estava lidando com um povo que estava com dificuldade de acreditar na ressurreição dos mortos. Ele chegou ao ponto de falar: olha, vocês, se a esperança de vocês é só agora, nós somos os mais infelizes. E também outra coisa, se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou, e se Jesus não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos viver a vida muito louca, porque se Jesus não ressuscita, se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou e não há eternidade, morreu, acabou. Deus existe, mas morreu, acabou. Isso não existe. Né? É incoerente. Se você crê em Deus, se você crê na ressurreição de Jesus, porque tem gente que é assim: não, eu creio que Jesus existiu, mas eu não creio que Ele ressuscitou dentre os mortos. Aí, querido, eu vou dizer para você: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Jesus era apenas um pensador, um filósofo, um mestre, um profeta, um cara top, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou, e a tua fé é inútil. Mas nós acreditamos que Jesus vive, que Ele venceu a morte, que Ele ressuscitou, Ele é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Amém? Por isso que esse versículo 18, o apóstolo Paulo, voltando aqui para o nosso raciocínio, né, ele diz assim: fujam da imoralidade sexual, porque qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Aí ele fala: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário? No outro dia, eu fui atendida por um senhor, e eu achei que ele tinha, uns 80 anos, e eu descobri que ele tem 60. Aí eu fiquei chocada, eu falei: o que aconteceu? Aí a pessoa disse: ele é alcoólatra. Ou seja, ele não tratou o seu corpo com dignidade. Quem não trata o corpo com dignidade envelhece, adoece e não entende que é santuário. Então eu quero que você entenda que você é santuário e que teu corpo é uma semente. Seja digno, trate com dignidade quem você é no seu corpo. Primeiro, querido, porque você se expressa no mundo através do seu corpo. Você é bem-sucedido e próspero também através do seu corpo. Quem você é se revela através do seu corpo. Dizem que hoje nós levamos 3 segundos, aproximadamente, para fazer o juízo sobre alguém.
baseado nas aparências. Tudo bem, não, Deus olha o coração. Sim, Deus olha o coração, mas a sociedade olha a aparência. E você está no mundo, e você precisa cuidar de si mesmo. Amém? Você expressa o amor de Deus através do seu corpo, não é? Hoje nós estamos vivendo um tempo de distanciamento social, né? Você chega, você dá cotovelo, né? Faz assim, o brasileiro é tão caloroso, sim ou não? Sim. Então, para a gente está muito difícil, né? Porque está exigindo de nós uma frieza, um distanciamento que nós não estamos acostumados, nós somos pegajosos, né? Nós somos pegajosos. Por que você é pegajoso? Porque nós somos afetivos. Deus criou o homem para amar, para abraçar, para beijar, né? Então, queridos, eu quero que você agora abra a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios também. No capítulo 15, nós começamos a encerrar a palavra. Capítulo 15, no versículo 35. Fica antenada agora, que eu vou explicar o teu corpo como semente, tá bom? Mas alguém dirá, o apóstolo Paulo fala, como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Quando você morre, você se torna uma semente que nasce com outro corpo, né? Na ressurreição. Não nasce se primeiro não morrer. Que coisa! Primeiro morre, depois nasce. Não é o contrário? A gente nasce e depois morre? O homem natural, ele nasce. Espermatozoide, óvulo, fecundação, gestação, você nasce. A partir do momento em que você recebeu vida ali no ventre da sua mãe em formação, você passou a existir e você vai existir eternamente. A questão é com Deus ou sem Deus, porque Deus é muito educado. Aquilo que você escolher através do seu livre-arbítrio é o que você vai viver. Eu escolho Deus, amém. Eu escolho Jesus, amém. Glória a Deus. Você tem um encontro com Deus na eternidade, compareça pela fé em Jesus. Quero ouvir um amém. Então, queridos, voltando aqui para o nosso texto, como é que os mortos ressuscitam? Com que corpo virão? O que você semeia não nasce. O teu corpo é uma semente. O homem natural, ele nasce, cresce, amadurece, se desenvolve, procria, constrói, vive, né? E aí ele envelhece, ele adoece, ele morre. E quando ele morre, ele se torna uma semente e aí ele nasce. Amém? Se primeiro não morrer, e quando semeia, quando você semeia, quem já fez aquela experiência do feijão no algodão? Todo mundo, né? Quem teve infância já plantou feijãozinho no algodão. O que acontece com aquele feijãozinho no algodão? Aquela semente morre, né? Meio que apodrece, sei lá, né? Tão estranho, né? Eu adorava fazer essa experiência quando criança. Me encantava o fato de nascer, né? Então, aquela semente, ela é sepultada ali na terra, ela morre e aí ela nasce. Né? Nasce um pé de feijão. É incrível isso. Quando você semeia algo, você não semeia na forma em que vai nascer. Quando você semeia a semente da maçã, ela é uma sementinha ali na terra, você não vê nada, você vai lá, cava, põe a sementinha, e aí ela se torna uma macieira, que dá frutos, você olha e fala, nossa, uma semente que virou uma árvore, que deu fruto, assim é você, o teu corpo é uma semente, e você vai nascer,
e a glória do corpo que você receberá é incomparável com a glória do corpo atual, que é apenas uma semente. Então, querido, se você tiver um critério de eternidade, a tua vida está apenas começando. Amém? Você quer ser uma boa semente? Cuide do seu próprio corpo. Preserve o seu corpo com santidade, com integridade, né? E aqui diz, então, voltando aqui para o texto, e quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como o de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar. A cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Diga, corpo apropriado. Você é uma semente. E Deus vai te dar na ressurreição um corpo apropriado, como Ele deu para Jesus. Como Ele deu para todos aqueles que ressuscitaram junto com Jesus. Né? Muitas pessoas não sabem, mas na morte de Jesus, muitos santos ressuscitaram e foram com Jesus. O que Jesus falou para o ladrão da cruz? Que é uma das passagens que eu mais amo, que me dá esperança no arrependimento do homem. O ladrão não prestou a vida inteira, fez tudo o que um ladrão faz. E aí ele foi crucificado ao lado de Jesus. Pensa num dia certo para morrer na terra. Morrer no dia certo, ao lado da pessoa certa. Jesus, 2 ladrões na cruz. Um continuou embestado na sua maldade. A humanidade rejeitando Deus mesmo na face da morte. E a outra humanidade, o outro ladrão falando, Jesus, esse homem aqui, ó, perdoa o que ele está falando bobagem. E fala para o ladrão que está na cruz lá, olha, você foi injusto e está sofrendo. Esse homem é justo e está tendo o mesmo destino que a gente. Alguma coisa está acontecendo nesse lugar. E olhou para Jesus e falou assim, Jesus, quando você entrar no teu reino, o cara não sabia nem o que falar. Né? Mas ele falou assim, olha Jesus, quando você entrar no teu reino, lembra de mim. E eu amo esse texto, porque Jesus olhou para o cara e disse assim, ainda hoje, você estará comigo no paraíso. Vida, a vida não acaba com a morte. Agora, a vida pode piorar com a morte. Porque a vida pode se converter numa morte eterna. Uma existência numa morte eterna. Coisa horrorosa. Não vou falar sobre isso nessa noite. Eu quero encerrar mostrando que, como diz aqui, você receberá um corpo apropriado, como Jesus recebeu. E diz assim, nem toda a carne é a mesma. Existe a carne dos seres humanos, dos animais, das aves, dos peixes. Existe também corpos celestiais, corpos terrestres. Você que quer saber onde está esse texto, eu estou falando tudo dentro de 1 Coríntios, tá? Agora estou precisamente no capítulo 15, leia ele inteiro. E aí diz assim, corpos celestiais, terrestres, e sem dúvida, a glória dos celestes, dos terrestres são diferentes. Uma é a glória do sol, a glória da lua, das estrelas, né? Aí versículo 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Vai vendo? Você quer isso para a sua vida? Semeia-se corpo natural. Primeiro é o homem natural. A tua grande sorte é existir.
né? Você não consegue imaginar a não existência, porque você existe. Não existir, tudo bem. Você não existiu, né? Você não veio a existir, não tem dor. Mas depois que você existe e morrer eternamente, aí é difícil, viu? Então, a igreja, a pregação nossa aqui é para evitar isso daí na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos. Nós estamos evitando a morte eterna. Em Jesus nós recebemos a vida eterna. Teu nome no livro da vida. Qual é a importância do corpo na eternidade? É tudo isso que eu estou falando e mais alguma coisa. E aí ele fala, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Diga amém. E aí então, versículo 53 diz assim, porque é necessário que este corpo corruptível, olha que tremendo, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Amém? Qual é a importância do corpo na eternidade? Simples assim. Fique em pé no seu lugar. Hoje você vai sair daqui entendendo que você é santuário, templo do Espírito Santo. E que teu corpo é uma semente. E que a tua fé em Jesus não é apenas para os dias de hoje, mas a tua fé em Jesus é um começo de eternidade com Deus. Fecha os teus olhos, que você possa fazer um concerto com Deus. Se você não tem cuidado de si mesmo, que você possa tomar uma decisão nessa noite de preservar a sua integridade também no seu corpo. A Bíblia fala que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. A Bíblia fala que tudo o homem pode fazer, mas nem tudo lhe convém. O que não convém? O que não convém a um homem de Deus? O que não convém a uma mulher de Deus? O que não convém a um pai? O que não convém a uma mãe? O que não convém a um amigo? O que não convém a você? Princípios e valores te ensinarão o que convém e o que não convém. Quem lê a palavra de Deus aprende a viver com dignidade, no corpo, na alma, com seu espírito. Que você possa fechar os olhos e fazer uma oração e dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui e eu recebi a Tua palavra, eu quero entender a Tua palavra, eu quero refletir nessa palavra. Oh Jesus, muda o meu coração. Agora é a hora que você fala para Deus, Senhor, me perdoa. Eu não vou usar o meu corpo para prejudicar pessoas, nem me prejudicar. Eu vou usar o meu corpo para a Tua glória. Quero glorificar o Teu nome. Diga para Deus, Senhor, eu quero glorificar o Teu nome com a minha vida. Eu sou o Teu santuário, sou o santuário de Deus. Oh Jesus, eu quero ser, diga para o Senhor, um lugar onde o
Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita, quero ser o teu altar. Quero ser o teu altar, tua casa favorita. Oh, Jesus, perdoa os nossos pecados. Peça perdão. Faça um acerto. Receba Jesus no teu coração como Senhor. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Aprendam comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Que você possa falar com Deus e dizer: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. A maior alegria do ser humano é quando ele entende que existe uma eternidade a ser vivida num reino de justiça. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te favoreça, que o sol da justiça resplandeça sobre a tua casa. Amém? Vem cá. Gente, licença, boa noite. Terça-feira foi aniversário da nossa bispa e nós preparamos uma surpresinha para você, então eu queria pedir para você sentar ali para conseguir ver no telão. A gente vai passar na transmissão também. Pode apagar as luzes para a gente? Pode sentar, gente, é um minutinho. Glória a Deus, que honra, que privilégio estar aqui com a nossa bispa, com a igreja, poder orar pela vida da senhora, mas Deus é maravilhoso. Eu gostaria de convidar você que está aqui, você que está na sua casa, a estender as mãos sobre a vida da bispa. Pai, nós oramos nesse momento pela tua filha, Pai, porque antes dela ser uma bispa, uma mulher de autoridade, ela é tua filha, foi constituída pelo Senhor,
e nós oramos, nós reconhecemos, Pai, a graça do Senhor sobre a sua vida. E nós somos gratos ao Senhor por estarmos debaixo dessa autoridade. Pai, muito obrigado a cada momento, a cada dia que o Senhor tem instruído a vida dessa mulher, que o Senhor tem derramado, Pai, uma fonte inesgotável sobre ela, Pai. Deus, nós temos visto as revelações, o propósito, a unção, a graça, o poder, o fogo do céu sendo todos os dias derramado sobre a vida dela. Pai, assim nós oramos como igreja, abençoamos, declaramos a prosperidade, o cuidado do Senhor sobre a sua saúde, sobre o seu corpo, sobre o seu espírito, sobre a sua alma. Pai, assim também nós abençoamos essa casa, essa família, o Bispo Hugo também que não está aqui presente, mas nós abençoamos para hoje e todo sempre. Amém e amém. Você pode dar um aplauso bem forte? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Obrigada, queridos, pelo amor, pelo carinho. Ai, é o momento mais difícil tirar foto. Foi? Amém, obrigada, meus filhos amados. Então agora, finalmente, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te favoreça, que o sol da justiça resplandeça sobre a tua casa, que Ele te dê shalom. Vá para uma semana próspera, abençoada. Que Deus ilumine os olhos do teu coração e que você possa refletir a semana inteira sobre as palavras que você tem recebido na igreja. Amém? Quinta-feira, às 19 horas, é isso? Quinta-feira? 19 horas, quinta-feira às 19 horas, tá bom? Nós estaremos aqui e todo sábado, Arena às 19h30. Beijo no coração.